Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o irmão Leandro, da Primeira Igreja Batista de São Pedro. Hoje estaremos juntos para mais uma lição da EBD. Só relembrando os propósitos de nossa igreja, que são os seguintes: amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. A lição de hoje tem como tema a importância da renovação espiritual. O texto base está em Efésios 5, versículo 3 até o versículo 21. Nós vamos falar muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E rapidamente, nós podemos fazer aqui um resumo, né? Que fale um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo age desde a criação do mundo. Deus tem realizado ao longo dos tempos diversos feitos por meio da pessoa do Espírito Santo. Então, algumas pessoas acham que o Espírito Santo só começou a atuar no mundo a partir da descida lá no episódio de Pentecostes, que está relatado no livro de Atos, capítulo 2, onde desceu sobre os apóstolos. Eles falaram ali em línguas estranhas e a partir dali, na verdade, o que acontece é a abertura, o início do ministério do Espírito Santo, que capacita a igreja para levar o evangelho de Jesus aos confins da terra. Então, aquela é mais uma das diversas missões que o Espírito Santo tem realizado no decorrer do tempo. Vamos citar alguns exemplos aí da atuação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A primeira delas em Gênesis, capítulo 1, logo no versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ali já na origem do mundo, o Espírito Santo, que por vezes é chamado de Espírito de Deus, ele já aparece em uma, digamos assim, de suas missões. E aí nós temos também Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que o fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Então, lá no livro de Isaías, nós temos aqui mais uma citação da pessoa do Espírito Santo, ainda no Velho Testamento, quer dizer, antes da vinda de Jesus, antes do episódio lá de Pentecostes. Vamos para Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, o versículo é o 19. Diz assim: Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, mais uma das missões do Espírito Santo, talvez uma das principais, que foi gerar Jesus Cristo no ventre de Maria, né? Então, antes do nascimento do próprio Jesus, o Espírito Santo estava ali novamente atuando. E o último exemplo aqui está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim:
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, um texto aqui onde Jesus ele traz uma revelação para os apóstolos, que num tempo ali futuro, do momento em que ele estava falando, o Espírito Santo iria descer sobre eles, e a partir daquele momento eles seriam suas testemunhas, ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus começaria a ser pregado mais intensamente até os confins da terra. Então, esta passagem que cita o Espírito Santo já traz uma nova missão, uma das missões aí que o Espírito Santo ao longo do tempo tem desempenhado. E hoje continua ainda com esta missão, que é a de capacitar a igreja, cada um de nós, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo na vida do cristão. Então vamos falar um pouco do Espírito Santo, com um pouco mais de profundidade na vida do cristão. O Espírito de Deus no novo nascimento, cada cristão tem uma experiência com o Espírito Santo desde os primeiros momentos da sua vida cristã. O novo nascimento é obra do Espírito de Deus. Ele é o Espírito da vida. Mais que isso, ele vem pessoalmente morar em nós, de maneira que a presença do Espírito é privilégio que todos os filhos de Deus têm em comum. Então, é uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Vamos ler um texto aqui que está em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é uma afirmação interessante, né? Que se o Espírito Santo habita em nós, é o sinal de que nós somos cristãos. Se ele não habita, nós não somos. Então, uma condição para ser cristão é o Espírito Santo habitar em nós. Aí vem uma dúvida, né? Será que o Espírito Santo habita em mim? Será que eu sou um cristão verdadeiro? Então, vamos tentar esclarecer isso para cada irmão. Vamos em Efésios 1. Efésios 1, versículo 13 e versículo 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos nela, nós somos selados naquele momento ali pelo Espírito Santo. Então é um texto que já vai sendo útil para você fazer uma reflexão sobre o momento em que você se converteu. Como é que foi a sua conversão? Foi um oba-oba? Ou você ouviu realmente o Evangelho de Jesus Cristo, entendeu, compreendeu, creu no Evangelho, e aí sim você foi selado ou selada com o Espírito Santo. Um outro texto para ajudar também a responder esta pergunta está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui esse texto fala dos frutos do Espírito. Então se nós temos o Espírito Santo, nós temos que dar estes frutos aqui, né? Obviamente o Espírito Santo, quando ele entra em nossas vidas, no momento ali que cremos e aceitamos Jesus, ele começa o seu trabalho fazendo aí as transformações em cada um de nós. Então tem uns que têm problemas com mentira,
com ira, com prostituição, com fornicação, enfim, inúmeros tipos de pecados aí. O Espírito Santo vai trabalhando em cada um de nós para que nós, com o decorrer do tempo, venhamos a abandonar essas práticas pecaminosas e venhamos então dar estes frutos aqui que nós lemos. Então também esse texto ele é útil para cada um fazer uma autoavaliação se nós estamos aí vivendo com o Espírito Santo e de fato sendo cristãos ou não. Espírito que dá nova natureza. O Espírito Santo é quem nos regenera, nos transforma numa nova criação de Deus, nos faz nascer de novo. Olha que interessante, né? Vamos relembrar o conceito de duas palavras. A primeira delas é degeneração. O que é degeneração? É a perda ou destruição das características originais de alguma coisa. Então, vamos pensar na degeneração do homem, do ser humano. Deus, lá em Gênesis, ele criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Então, a imagem e semelhança de Deus é aquele ser humano que foi criado lá no início, antes do pecado. Aquele sim era a imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, nós temos então a degeneração, que é a perda ou destruição das características originais. E a outra palavra é o oposto de degeneração, é a regeneração, que significa a reconstituição das características originais. É um ensinamento que nós acabamos de ler aqui, né? Que o Espírito Santo é quem nos regenera, nos transforma numa nova criação de Deus, nos faz nascer de novo. Isso não é do dia para a noite. É por isso que é importante aí o aprofundamento na vida cristã, na obra, na leitura da palavra, na oração. Vamos ler um texto que está em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 5, diz assim: Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então olha só quem é que está regenerando o ser humano aqui, segundo esse texto: o Espírito Santo. Então, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele nos prometeu que desceria naquele momento o Espírito Santo e que ele permaneceria conosco, com a igreja, para nos ensinar em todas as coisas e nos capacitar aí, sobretudo, para a pregação do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nós não só podemos, como devemos contar com o auxílio, com o ensino do Espírito Santo. E nós fazemos isso também pedindo, em oração, para que ele nos ajude. E o Espírito Santo na vida agora da igreja. A presença e a atuação do Espírito promove a vida comunitária da igreja. Lucas relata em Atos 2 que os cristãos repartiam seus bens, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, com singeleza e alegria de coração, e todos tinham tudo em comum. O Espírito gera uma comunidade em que um se doa ao outro, onde há integração. Então, às vezes o Espírito Santo deixa que saibamos de algum problema de um membro da igreja, de um irmão, não para que critiquemos aquela pessoa, mas para que façamos algo por ela, como, por exemplo, orar. Às vezes você sabe de algum pecado que algum irmão cometeu e a gente sabe disso, às vezes não é para sair falando daquilo para outras pessoas, espalhando. O Espírito Santo deixa com que nós tomemos conhecimento para que nós façamos alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Muitas vezes você pode
está dando uma orientação no sentido daquela pessoa se arrepender e parar com aquela prática pecaminosa que vai trazer prejuízo a ela. Às vezes ela está tão envolvida ali no problema que ela não consegue perceber os prejuízos que ela irá colher se continuar naquele caminho. Então, a ajuda do irmão, da irmã, a minha ajuda, pode ser extremamente importante. Então, não devemos sair aí fazendo fofoca, mas sim tomarmos alguma providência para ajudar aquela pessoa, ainda que seja orar. Um outro exemplo é quando nós tomamos conhecimento que alguém de dentro ali da igreja está passando por alguma necessidade de alimento, por exemplo. Então, os irmãos, podemos ajudar essa pessoa, por exemplo, doando uma cesta básica. Em outro exemplo, nós podemos ajudar uma pessoa pagando uma conta de água, né? Doando roupa. Então, resumidamente, eu quero dizer que o Espírito Santo ele está ali trabalhando, se movendo no meio da igreja, do corpo de Cristo, e nós temos que ter sensibilidade a isso. Às vezes o problema do irmão, da irmã chega até nós, porque o Espírito Santo é que trouxe, porque nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de ser usados por Deus para abençoar aquela pessoa naquela situação, né? Vamos ler um texto aqui de Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 45. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então você veja que é uma situação bem radical por parte da igreja, no sentido de cuidar uns dos outros. Então tinha alguns irmãos que chegavam a vender a sua propriedade, né? Nós não sabemos quantas propriedades essas pessoas tinham, mas chegavam a vender algumas propriedades e esses recursos eram então repartidos com outros irmãos conforme a necessidade de cada um deles. Tá? Então muitas vezes, irmãos, nós temos a condição de abençoar o irmão ou a irmã com uma cesta básica, como eu disse, com o pagamento ali de uma conta de água, uma conta de luz, ou ajudando no carro que quebrou, e você sabe que aquela família, por ter criança, por ter alguma pessoa deficiente ou alguma pessoa idosa, precisa daquele carro, não tem recurso para arrumar o carro, e de repente eu e você temos essa condição, e aí passa a ser para nós uma oportunidade de fazer a obra do Senhor. A ordem bíblica: enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós temos lá em Efésios 5,18 essa ordem, né, para enchermos do Espírito Santo. E como fazer isso, irmãos? Em primeiro lugar, nós devemos pedir a Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Então, muitas coisas nas nossas vidas que nós não temos uma receita de bolo, a Bíblia não deixou muito explícito uma receita de bolo, nós devemos recorrer à oração. Quando eu não sei o que fazer em relação a algum tema, eu oro. É a primeira resposta de muitas perguntas, é orar. Então, em relação aqui a como eu faço para ficar cheio do Espírito Santo? Ore. Tá? E nós temos aqui um texto de Lucas. Vamos dar uma lida no texto. Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 13, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, nós falamos lá atrás que o Espírito Santo, todos nós recebemos a partir do momento que cremos ali na palavra, né? Então, o texto ele fala dessa questão de pedir o Espírito Santo, o próprio Deus está
nos dando o Espírito Santo. Agora você pense da seguinte forma: se Deus ele tem poder para dar o Espírito Santo, ele não tem poder para encher alguém do Espírito Santo, né? Então podemos pedir para sermos cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. O ter o Espírito Santo é algo permanente, todo cristão tem. O estar cheio do Espírito Santo é algo temporário. Em alguns momentos você se enche do Espírito Santo e isso vai trazer o quê? Basicamente, um encorajamento, uma intrepidez, uma disposição muito grande para falar do amor de Cristo para as pessoas, né? Então você perde a timidez, perde a vergonha, e você canta, você louva, você fala para as pessoas com autoridade, com ousadia do amor de Jesus Cristo. Em segundo lugar, depois de pedir, nós podemos e devemos buscar se envolver na obra de Deus, tanto dentro da igreja como fora. Isso fará com que você tenha mais experiências com Deus, vendo e experimentando mais de perto o seu poder e a plenitude do Espírito Santo em sua vida e no meio da igreja. Um maior exemplo que eu poderia citar a respeito disso, irmãos, é o trabalho missionário. Então, quem já teve a oportunidade de fazer um trabalho missionário em situações dificílimas, né, de estrutura social, normalmente nós percebemos ali naquele momento um agir de Deus mais intenso, mais explícito. Você vê coisas acontecer que você chega à conclusão de que não é outra coisa a não ser Deus. Então, fica até uma sugestão. Quando a igreja promover algum evento missionário, participe, meu irmão. Participe, porque a chance de você presenciar uma ação de Deus mais explícita é justamente nesses momentos aí de trabalho missionário, como por exemplo já foi feito aí na Cracolândia e em situações bem difíceis, tá? Um exemplo disso que nós temos na Bíblia, e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre trabalho missionário, é justamente o trabalho missionário de Paulo e Silas, que foram presos, por volta da meia-noite começaram a orar, a louvar a Deus, e aí o que aconteceu? Nós tivemos ali um terremoto que abalaram os alicerces do cárcere, as celas foram abertas, e o carcereiro que estava responsável por cuidar de todos os presos, no final ali da história, se converteu a Jesus Cristo juntamente com toda a sua família, tá? Então estavam ali Paulo e Silas fazendo o quê? Fazendo um trabalho missionário dificílimo. Tão difícil que quando eles pregavam, eles foram presos, açoitados e jogados no cárcere. Então é um exemplo da Bíblia, mas no dia a dia, quem conhecer, tiver contato com missionários, tiver a oportunidade de conversar com missionários, vai ouvir muitas histórias semelhantes a essa aqui. E para finalizar, vamos ler um texto que está em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 a 31. Diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O povo aqui estava orando, a igreja estava orando até aqui. Aí olha o que aconteceu. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então você percebe aqui o que nós falamos sobre ter o Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito Santo é permanente. Esses irmãos, até o momento que eles estavam orando, eles tinham o Espírito Santo. Quando eles terminaram ali aquela oração fervorosa, aconteceu algo diferente. Diz o versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, até ali eles não estavam cheios,
ficaram depois de toda aquela dedicação espiritual, no caso ali da oração. E para que serviu ficar cheio do Espírito Santo? Para fazer o seguinte: anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, ficar cheio do Espírito Santo não é só para a gente ficar dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo, que saiu, enfim, dançando no meio da igreja. Tem um propósito nobre, que é justamente a pregação do Evangelho de Jesus. Ficar cheio do Espírito Santo, então, serve para nos encorajar a testemunhar do amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, a importância da renovação espiritual na nossa vida. Essa renovação é de quanto em quanto tempo, irmão Leandro? É todo dia, meu irmão. Todo dia nós temos que orar, temos que ler a Bíblia. A gente costuma dizer que o banho que você tomou ontem, ele não serve mais para hoje. Você não tem que tomar um novo banho hoje. O almoço de ontem não serve, você não tem que almoçar novamente hoje. Então, a leitura de ontem, ela serve, obviamente, né? Mas você não pode se apoiar na leitura que você fez da Bíblia há um mês atrás e não ler mais. Então, todo dia nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando. Isso significa o quê? Um alimento espiritual para nós, tá bom? Essa é a renovação espiritual que não só o cristão individualmente ele deve buscar, ele deve se dedicar, mas a igreja, enquanto congregação, enquanto comunidade cristã, também deve estar realizando atividades para fortalecer a sua vida espiritual. Então, eu espero que tenha contribuído com este estudo, que o Espírito Santo de Deus ele continue trabalhando na vida de cada irmão e de cada irmã. Deus abençoe.